Deus possa usá-la. Vamos, um minuto, orar ao Senhor. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que abra os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite, para falar conosco. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos uma vez mais. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6, e nós leremos apenas o verso 10. Aliás, vamos ler o 10, o 11 e só a parte A do 12. Esther, capítulo 6, versos 10, 11, e a parte A do capítulo 12. Todos encontraram, amém? Diz assim: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite louvar a Deus pela oportunidade de ministrar a sua santa e poderosa palavra mais uma vez. Quero louvar a Deus pelos pastores desse campo, né? Pastor Juvenil Saturnino, sua mãe digna esposa, Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida daqueles que estão executando, né, aquilo que o Senhor projetou. O pastor Valteir, a pastora Amanda e toda a equipe, né? Eu tenho certeza que é o início de um grande projeto. É grande porque tudo que alcança gente é grande. E que Deus possa alcançar muita gente por meio desse trabalho que se inicia hoje, para a honra e glória do nome dEle. Eu quero falar com você a respeito da vida de um homem chamado Mardoqueu. O Senhor trouxe esse texto muito forte ao meu coração. E eu chorei muito ali no hotel, porque o Senhor me fez sentir algo muito extraordinário quando eu repassava a mensagem. Eu tenho certeza que você não está aqui por um acaso. O Senhor te trouxe porque essa noite Ele está liberando uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz, como nós lemos, do momento em que esse homem está sendo honrado. Se você prestou atenção no que você leu que nós temos um homem sendo colocado em cima de um cavalo, sendo vestido com uma capa real e alguém passeando com ele na cidade. Só que muitas vezes nós não nos atentamos para o fato de que até que algo se cumpra, há um processo a ser percorrido. A Bíblia vai contar a história desse homem a partir do início do livro de Esther. É que a vida de Mardoqueu não começa no capítulo 6. A Bíblia diz, mais precisamente, no capítulo 2, que Mardoqueu está assentado à porta do rei. Quem se assenta à porta do rei, geralmente são aqueles que são oficiais do rei, aqueles que trabalham para o rei. E a Bíblia diz que esse homem está assentado à porta. E quando eu entendo que é esse o lugar em que Mardoqueu resolve estar, ele já está nos ensinando algo a partir do lugar que ele decide ficar. Porque nós precisamos entender que os lugares em que habitamos dizem muito a nosso respeito.
As mesas que você escolhe para se assentar diz a respeito do que você tem procurado na vida. Os lugares que você procura estar diz exatamente muito a respeito do que você quer na vida. Tanto é verdade que ninguém que quer comprar carne entra numa loja de sapato. Concorda comigo? Então, quando eu me desloco para ir em algum evento, quando eu me desloco para ir em algum ambiente, quando eu me disponho a estar em alguns lugares, ou eu me disponho a fazer parte de algumas rodas, eu estou dizendo com o lugar em que eu me assento, o que eu procuro para a minha vida. E Mardoqueu está sentado à porta do rei, porque ele quer servir, porque ele quer estar ao lado do rei. Sabe por que você veio? Porque vir aqui diz respeito a que você procura. Hoje é segunda-feira. Muita gente trabalhou até agorinha e amanhã levanta cedo para trabalhar. Mas quando a gente vem para cá, a gente está dizendo, é isso que eu quero. Eu quero o Senhor. Eu quero muito o Senhor. Ah, como eu preciso de estar na sua presença. Sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não posso deixar de estar na sua presença. E quando ele está sentado ali, a Bíblia vai dizer que, de repente, ele descobre que há uma conspiração contra o rei. E quem está conspirando contra o rei é Bigtã e Teres. Eles são homens que deveriam cuidar da guarda real. Foram homens contratados para zelar, eunucos, dispostos ao serviço, à proteção, à lealdade ao rei. Mas esses homens estão tramando contra o rei. Porque não é vez ou outra que quem deveria cuidar não cuida. Quem deveria amar, não ama. Quem deveria abençoar, fere. Quem deveria conduzir, mata. Amaste que ele pá. Emandaifa. Quantos filhos foram abandonados pelos pais? Quantas crianças foram abusadas no seio da família em que viviam? Quantas vezes a maior dor da nossa história é causada por uma liderança? Quantas vezes o pior trauma da nossa vida vem de dentro e do meio daqueles que foram conduzidos e ditos pelo Senhor que deveriam zelar pelo povo. Mas eu quero te dizer, pode parar de chupar nariz, sabe? Tipo vítima. E dizer, eu sou tão sofrida, é isso aí, missionário. Porque para cada Bigtã e Teres, Deus há de levantar um Mardoqueu para a sua história. Quem deveria não cuidou. Mas aí Deus levanta o Mardoqueu e diz, vai lá, e zela. Aravás, que levar. Eu quero dizer que teve gente que feriu, mas Deus está levantando o Mardoqueu para abraçar. Teve gente que desprezou, mas Deus está levantando o Mardoqueu para investir, para acreditar. Arabacalabassumandereba. Não é a função de Mardoqueu. Porque quem Deus levanta não está preocupado qual é o nome da função que recebeu. Gente que não entende sobre reino é que diz assim, não, aqui eu sou só fulano. Então se o meu negócio foi só pegar a oferta, eu só fico com o negócio da oferta. Gente que é muito preocupada em qual é o nome. Falaram que eu sou o líder da regional? Não, porque tem que falar. Disseram que eu sou a pessoa responsável por coordenar tudo. Gente que não entende sobre o reino se preocupa muito com isso. Gente levantado por Deus faz o que for preciso. Gente levantado por Deus, acaba de pregar, corre, varre lá fora. Gente levantado por Deus, dirige, está na frente, mas se precisar, corre lá e desentope privada. Deus levanta gente que não é cheio dessa chatura que a nossa geração tem, esse exibimento, esse eu, não. Não é sobre nós, é sobre Ele. Que Deus levante Mardoqueus.
Eu fui, mas não lembraram de me mencionar. Eu estava, mas não falaram exatamente quem eu sou, quem você é. Você não é nada. Ele é. Ele é. Não é a função dele. Mas quem encontrou o Senhor faz o certo sempre. E ele vai contar a respeito da conspiração que faziam para que o rei fosse morto. O que Mardoqueu faz aqui é algo extraordinário, é algo nobre. É algo honesto, é algo louvável. Talvez se ele se parecesse conosco, porque todas as vezes que a gente faz algo certo, a gente espera que logo em seguida virá uma recompensa do céu e dos homens. Quem nunca? Já vi história de gente que achou mala de dinheiro, devolveu, nem muito obrigada a pessoa falou. Às vezes o meu esposo, ele tem o hábito de abençoar mais os nossos funcionários quando a gente vende bem. E dentre os muitos que estão lá, se tirar 2 que mandam mensagem depois de receber o salário dizendo muito obrigado, você tira muito. Aí é nessa hora que alguém se cansa. É nessa hora que alguém se cansa de ser honesto. É nessa hora que alguém se cansa de fazer certo. A Bíblia diz que ele faz o certo. Mas o capítulo 3 começa dizendo assim: depois dessas coisas. Aí a gente já está aqui esperando. Depois dessas coisas, o Senhor honrou a Mardoqueu. Não é isso que a gente esperava. Mas o capítulo 3 começa dizendo assim: depois dessas coisas. O capítulo 3 vem depois do capítulo 2, aonde Mardoqueu faz tudo certo. Mas o capítulo 3 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. Quem é Amã? Vou te dizer quem é Amã. A Bíblia vai dizer que Amã é filho de Amedata, Agagita. E quando a gente dá uma revirada, isso aqui, a gente percebe que ele é um homem mau. Que há uma possível explicação que a origem de Amã, ele tem um tipo de ligação, uma descendência com os amalequitas. E eles são inimigos mortais do povo de Deus. Eu tenho um Mardoqueu obedecendo, um Mardoqueu fazendo o que é nobre, um Mardoqueu fazendo o que é certo. E de cá eu tenho Amã sendo exaltado. Ou você nunca parou para pensar o tanto que você trabalha honestamente e você vê o ímpio prosperar? Ou você não para pensar o quanto você orou para que Deus curasse, Deus não curou e curou alguém que não tem compromisso com Ele? Ou a gente nunca parou para pensar na vida, o quanto você se dedicou, o quanto você se esforçou, o quanto você lutou e de repente alguém que não está nem aí para nada. Parece que tudo para ele vai bem. Hora ou outra a gente se pega indignado com esse tipo de coisa. Mas eu quero te dizer, acalma. A história não acaba no capítulo 3. Quantas vezes eu tive vontade de, sabe, gente que você sabe que é falsa, que fica lá na roda bajulando e quando sai fala mal, que vontade de ligar e falar, pelo amor de Deus, arranca essa cobra daí. Mas todo mundo ama a cobra. Ah, que cobra linda, ela é tão miguxa, não é assim? Ah, ela é tão boa, ela faz tudo, ela ama os pastores, ela baba na bochecha, ela é linda. E você sabe quem essa pessoa é. Você já experimentou do veneno dela. Que vontade de dizer não. Mas a gente precisa entender que o Senhor conhece todas as coisas. E ao seu tempo, tudo será revelado. Ao seu tempo, Ele prova quem é quem. Ao seu tempo, Anás, que lavar, sumnar, que alavassoi.
Ele vai levantando, mas vai abatendo. Ao seu tempo, os escândalos vêm à tona. Ao seu tempo, as máscaras são arrancadas. E ao seu tempo, Ele sobe. Ao seu tempo, Ele desce. Ao seu tempo, Ele abre cova. Ao seu tempo, Ele fecha cova. Porque o nosso Deus é um Deus de verdades. Ele é honrado. E todas as vezes que ele passa, todo mundo se dobra. Todo mundo se dobra. Mardoqueu não. Mardoqueu fica de pé. E para alguém que se acha, se você não se dobrar, você começa a incomodar. Para alguém que gosta de ser bajulado, se você não estiver disposto a escutar as asneiras, as bobageiras, a contação de vantagem, você começa a ser incômodo para ele. Para alguém que vive de mentira, quando quem chega e vive de verdade, incomoda. Alavaço que levar. Nimanda calavaço levar. Quem está olhando de fora, está vendo Amã caminhando de peito aberto. Mas o Senhor sabe quem é quem nessa história. A Bíblia diz que quando ele não se abaixa, Amã começa a observar e diz, e alguém vai contar, porque nunca falta quem conta. Vai dizer, tem um moço que o Senhor passa e ele não te reverencia. Fofoqueiro é fofoqueiro desde a fundação do mundo. Gente que ama fuxicar, né? Leva, traz. E ainda tem gente acreditando, ele é meu amigo, ele conta tudo que falaram mal de mim. Não, ele não te ama. Quem te ama, conta o que te edifica. Rasta que levar. Faça um favor para você mesmo. Se vai ferir, não leva. E aí, ele diz quem ele é. Por que Mardoqueu não se prostrava? Porque, como eu te disse, provavelmente Amã é um descendente de um povo inimigo do povo de Deus. Eu te convido a não se prostrar. Não se prostrar à cultura do mundo. Não se prostrar ao que o mundo grita que nós precisamos engolir. Não se proste diante da prostituição, não se proste diante da pornografia, não se proste diante do desejo pelo poder, não se proste diante da fofoca, não se proste diante do vinho, não se proste, fique de pé, não se proste diante dessa cultura do divórcio, não se proste diante dessa cultura da falta de lealdade, da falta de hombridade, não se proste diante dessa cultura da falta de honestidade, não se proste, igreja. Só que quando você decidir não se prostrar, tenha certeza de que você provavelmente ficará praticamente sozinho. Sabe a pessoa chata? Não há uma expressão, o espanta-rodinha. É assim que a gente se torna quando a gente quer fazer o que Deus manda. Porque você não faz parte desses assuntos, você não conhece sobre o que eles comentam, você não veste o que eles vestem, você não vai onde eles vão, você não conversa sobre o que eles conversam, você não vê o que eles veem, você não age como eles agem. Então você começa a se tornar alguém sem graça para eles, mas cheio de graça aos olhos de Deus. Araqui lavar, darabás, manda que ele vai. Não tenha medo de perder gente, deixa ir, deixa embora. Deus está tirando, Deus está arrancando, Deus está dizendo, não combina mais, porque ela não se prostra, ele não se prostra, não fazem parte mais.
Mas a gente tem uma necessidade de aprovação, né? E para ser aprovado, tem gente que deixa de pregar a Bíblia. Para ser aprovado, tem gente que corrompe nos bons costumes. Para ser aprovado, tem gente que aceita coisa que Deus vomita. Não faz isso. Vocês serão odiados por causa de mim. Quem serve a Deus esperando aplausos e amor do mundo, está servindo ao Deus errado. Jesus disse que nós seríamos odiados por causa dele, odiado em família, odiado entre amigos, odiado no local que a gente trabalha. Não, eu não estou falando de gente odiada porque é chato e problemático, não. Estou falando de gente odiado porque tem caráter. Porque não gosta de piada que todo mundo gosta, porque não fica olhando mulher ou homem bonito sendo casado quando passa perto. Gente que é odiado porque é sem graça aos olhos do mundo. É disso que eu estou dizendo. E aí, Amã chega diante do rei e diz, olha, tem um rapaz aí, ele é judeu e eles não se prostram, esse povo vai dar problema, porque eles adoram o Deus, eles não adoram o Senhor, eles não respeitam o Senhor, eles não se prostram. Amã vai financiar o decreto para que todo judeu seja morto. Quando a gente começa a decidir prestar, não é só a gente que é alcançado, a casa da gente é. Já viu que quando você decidiu fazer o certo, o trem desaba? Quem nunca experimentou isso? Era raso, o dia que resolveu aprofundar, parece que o negócio alastra assim, pega até o cachorro da gente. É problema para todo mundo. Ele escolheu não se dobrar e por causa disso todo judeu seria morto. Por causa de uma decisão de alguém, a família é prejudicada inicialmente. O trabalho é prejudicado inicialmente. As amizades são prejudicadas inicialmente. Não vamos matar só ele. Vamos matar todos os judeus. Labaste que ele faz. Ritai que mandava suribiar. Deus está conversando com alguém aqui. Porque Ele sabe o que você tem renunciado. Ele vê. Ele vê. Se você tivesse entrado no esquema, você não estava sofrendo. Se você tivesse aceitado ser mais um, empurrar com a barriga, servir de qualquer jeito, como tem gente servindo, você não estava pagando esse preço. Se você tivesse aceitado ter um cargo, mas ficar de braço cruzado, não fazer nada, não se mover, não agir em prol do reino, você não estava sofrendo afronta. Mas você resolveu ficar de pé. E aí, a palavra do Senhor diz que Amã vai financiar. Ele nem quer o dinheiro do rei, ele quer financiar ele mesmo a morte dos judeus. Porque às vezes o decreto chega na sua casa e você acaba implicando com quem traz o problema. Mas tem gente que financia tudo isso. E o inimigo das nossas almas é Satanás. É ele que financia a vida dessa pessoa que você implica com ela. Essa pessoa é só um instrumento daquele que quer ver você parar. Essa pessoa é só um instrumento daquele que quer ver você desistir. É Satanás quem financia toda obra para paralisar a gente no reino e na presença de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que começou o problema. Capítulo 4, há uma determinação de morte. O capítulo 4 é aquele que parece que agora acabou tudo mesmo. Porque se no 3 estava só exaltando Amã, no 4 agora mandou matar. Mandou matar ele, mandou matar judeu. Quem nunca viveu aquele momento que a vida estava ruim e piorou? Quem nunca? Você achou que estava sofrendo demais no mês passado, começa o outro mês e falou, nossa, podia ter ficado naquele mês. Gente, isso é tão comum na história de quem serve a Deus. É o capítulo 4 da história.
Não estava bom só Deus exaltar quem não merecia, não. Agora parece que vai matar a gente. Mas calma lá. Calma. Porque hoje inicia o capítulo 6 da sua história. Não, eu não estou falando isso para te animar. Eu estou falando debaixo da autoridade que Deus me concede para trazer essa palavra nessa noite. Parece que está tudo terminado. Vai matar ele, vai matar os dele. Amã está sendo exaltado. O negócio parece que está tudo desandado. Mas aí começa o capítulo 6. E o capítulo 6 começa dizendo assim: naquela mesma noite. E quando eu li a palavra, o Senhor dizia: nessa noite, Laura. Nessa noite. Nessa noite. É nessa madrugada, Laura, que Ele pode liberar a palavra, porque eu assino embaixo. Não, Laura, eu sou o dono. Eu tenho o poder, eu tenho a caneta na mão. Eu abato, eu exalto, eu mato, eu dou vida. Eu determino o tempo. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então ele manda trazer o livro das crônicas. Lá no capítulo 2, quando diz que Mardoqueu livrou o rei, há um versículo que diz que aquilo foi escrito. Existe um livro das obras. Eu quero acordar você para uma coisa seríssima, que talvez você não parou para entender. O céu é real. E o juízo será real também. Ao livro da vida e ao livro das obras. Nesse livro está anotado o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Entenda como um livro que menciona toda a sua história, irmão. E de repente, você acha que Deus esqueceu. Você acha que Deus esqueceu das vezes que você foi honesto, que você foi correto, que você calou, que você correu para não pecar, que você ficou calado para não machucar, que você suportou humilhação, só para não desonrar a Deus. Você acha mesmo que Deus esqueceu aquele dia que era para ter pecado e você correu? Você acha mesmo que Deus esqueceu aquele dia que você queria vestir algo impróprio, mas depois isso não glorifica a Deus, eu não vou colocar? Você acha mesmo que Deus não viu você se levantando daquela mesa quando você percebeu o tipo de assunto que tinha lá? Você acha mesmo que Ele não viu o dia que alguém te entregou um copo cheio de bebida alcoólica e você disse não? O dia que você quis dar uma segunda olhada, mas você disse não. O dia que você quis ficar exibido, mas o Espírito Santo disse desconfia, e você desconfiou rápido. Ele se lembra. E a palavra do Senhor diz: fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. Deixa eu te falar uma coisa, é um livro de um reino. Você imagina quão grande é um livro desse? Quantas páginas tem um livro desse? É muita página. Mas quem pega o livro, abre o livro e começa a ler o livro. E quando começa a ler o livro, está escrito ali: e achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei de Assuero. Essa foi a história lida. Mardoqueu não era primo de quem estava lendo. Mardoqueu não pagou alguém para ler. Mardoqueu não foi favorecido por quem estava lendo.
Mardoqueu era projeto de Deus para aquele tempo. Porque quando Deus quer fazer lembrar a minha história, posso ser quem for, posso ser um anônimo, pode ser um ninguém, pode ser alguém que não tem ajuda, não tem influência, mas se Deus disser, agora é a história dele, Arabaqueleba, eu quero ver quem é que anula esse decreto. Esses tempos atrás, existiu uma situação muito constrangedora relacionada a questões familiares e acabou que eu tive uma conversa um pouco franca com um parente dessa pessoa. E depois eu fiquei sabendo que, diante dessa situação, essa pessoa é alguém que tem autoridade. E essa pessoa disse assim que eu não pregaria mais em lugar que ele estivesse. Passaram-se muitos anos, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. E acaba que essa situação entre mim e essa pessoa foi resolvida, né? Nós nos perdoamos, nós nos reconciliamos. E agora, recentemente, quando eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha determinado que eu não pregaria mais, e o Senhor me fez lembrar que, mesmo nessa época, eu continuei pregando. A pessoa estava, mas outro me chamava. A pessoa estava, mas outro me chamava. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque se alguém diz eu tranco a porta, você tem um Deus que abre porta onde elas não existem. Porque se alguém diz aqui você não entra, porque se alguém diz na sua vida não, da sua casa não, existe um Deus que se Ele disser é agora, é agora, é agora, ninguém para. A Bíblia diz que de Dan a Berseba, todos reconheciam o profeta Samuel como um homem de Deus. A Bíblia não diz que de Dan a Berseba todos amavam Samuel, mas tinha que ver que Deus era com ele. Uma coisa é não gostar da gente, a outra é fazer de conta que não está vendo o que Deus faz através da gente. Talvez não gostam de você, mas precisam ver que quando você coloca a mão, Deus faz. Talvez não gostam da sua família, mas precisam reconhecer que quando seu menino chega, o povo gosta dele. É assim. E aí, a palavra vai dizer que ele vai perguntar o que fez para esse tal Mardoqueu. O Senhor não fez nada. Tem gente aqui com a sensação, e é verdade, até hoje Deus não começou a fazer o que Ele te falou que faria. Não fez nada, não fez nada. E de repente, quem é que está entrando no pátio? Amã. Eu tenho um Mardoqueu que acerta, mas não tem reconhecimento. Eu tenho um Mardoqueu que se esforça, mas não tem apoio. Eu tenho um Mardoqueu que está pelejando, mas não tem incentivo. Eu tenho um Mardoqueu que está pelejando, que está tentando, mas não foi feito nada por ele. E isso dói. Mas um dia o rei se lembra. E eu trago essa palavra sobre a sua vida. Nessa noite, o rei se lembrou. Alguém diz assim: ei, rei, nessa hora, Amã está entrando lá, ó. Aí alguém diz: chama ele. O rei diz: chama Amã, chama Amã. Amã é cheio de si. Amã é carne pura. E quando manda chamar, o rei disse assim: olha, o que você acha que eu deveria fazer para alguém que eu quisesse honrar? O que Amã pensou? Só pode ser eu. Porque gente que se acha paga mico demais, né? Gente oferecida é triste, irmão. Gente que tenta se impor dá nojo. Ramasse que ele faz.
Jesus nos ensina tanto com a humildade que ele tinha. E aí ele já pensa, sou eu. E quando ele diz sou eu, ele diz assim, já vou falar o que eu queria que fizesse comigo. Né? Porque às vezes o pastor vai fazer o agradecimento e fala assim, olha, eu quero agradecer aquela irmã que mais ajudou. Já tem uma que já está meio que de pé no banco, sabe assim, é eu. Eu quero chamar agora aquele assim, aquele mais cheio de Deus mesmo, sabe? Aí, meu bem, segura a Bíblia que vão me chamar lá na frente. O Senhor está dizendo, desconfia, para que vai pagar mico. Fica quieto. O que tem que fazer? O que você acha, Amã, que eu deveria fazer? Ele disse, olha, pega a capa, pega a coroa, pega o cavalo e dá uma volta na cidade dizendo quem é o cara. Aí o Senhor está dizendo para alguém nessa noite, eu te vi pagar preço. Eu te vi suportar coisas que outros não suportariam. Eu te vi continuar no palácio mesmo sem ser reconhecido. Porque a Bíblia em todo tempo vai dizer que Mardoqueu continua lá. Não, Mardoqueu não é desse que está chateado, pega a viola e vai embora, não. Não é desse que o negócio engrossou, pega a viola, põe na sacola e zarpa. Não. Porque gente que entende quem é, sabe que chegará o dia em que se você continuar na mesma posição, virão sobre ti honra e socorro da parte de Deus. O rei vai olhar para ele e dizer assim, então faz o seguinte... Busca Mardoqueu, coloca ele em cima do cavalo, coloca a capa e coloca a coroa, por favor. Aí você pega o cavalo e puxa o cavalo. E você dá uma volta e vai dizendo que é assim que se faz com o homem a quem Deus quer honrar. Cuidado. Porque às vezes a gente só se vê como o homem que vai subir no cavalo. Mas tem gente aqui que vai puxar cavalo para os outros andarem. Porque Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que resolveram obedecer de verdade. A gente precisa entender que a humildade precisa nos acompanhar na nossa história. E humildade não é quem anda mal vestido, não. Ser humilde não é ter uma chinela azul e uma rosa, não. Humildade não está relacionado a quanto por mês você ganha. Humildade é falta de pretensão a respeito de si mesmo. E é coisa que Deus conhece. Tem gente que sobe e diz assim, eu sou o mais pequenininho daqui. Não, você é exibido e Deus sabe disso. Porque eu sou mais simplesinho. Meu carrinho está parado lá longe, porque ele é o mais humildezinho. Não está ligado a isso. Está ligado a coração despretensioso. Gente que se machuca pouco. Gente que vive ferida é porque é muito orgulhoso. Você sabia disso? Talvez você ache que você sempre fica ferido porque você é um vítima e um coitado. Não, o Senhor está dizendo é porque você é orgulhoso mesmo. Tudo te machuca. Porque você acha tanto a respeito de si que você sempre quer tudo para você. Aí sabe o que Amã faz? Amã pega Mardoqueu, coloca no cavalo, coloca a capa, coloca a coroa e sai andando com Mardoqueu e honrando a Mardoqueu. Mas eu encerro a ministração te lembrando do versículo mais lindo de toda essa história. Porque a Bíblia vai dizer, a primeira parte do versículo 12. Depois disso, de ser honrado dessa forma, de ver o seu inimigo conduzindo o cavalo, vestindo capa real e coroa real, sabe o que a Bíblia diz? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. A gente precisa saber voltar. Tem gente que Deus começa a honrar e esquece que tem uma hora que acaba. Tem gente que empolga.
não sabe viver o momento e acha que tudo que ele pensa é Deus que está pensando, porque Deus deu um momento de honra para ele. Tem gente que Deus começa a crescer um pouco e já acha que é alguma coisa na vida. Nós precisamos saber o tempo de voltar. Quem sabe o tempo de voltar vive extraordinário de Deus na sua história. Quem consegue viver com a honra, mas consegue retornar com a mesma humildade com que chegou, vive extraordinário de Deus. Quando estava humilhado, onde é que estava? Na porta do rei. Quando viu Amã ser exaltado, onde é que estava? Na porta do rei. Quando foi buscado para ser exaltado, onde é que estava? Na porta do rei. Mas quando foi honrado, aonde é que voltou? Para a porta do rei. Não se perca com o dinheiro que Deus te der, não se perca com a honra que Deus te der, não se perca com o que Deus te entrega. Deus está honrando alguém aqui. É um novo tempo para a sua história, assim diz o Senhor. Araquelebai, Arabasumandelabai, Abasui. Cristo, recebo. E cantorei surrimento e esse tempo de humilhação vai passar. Esse tempo de dor vai passar. Esse tempo de perseguição, de decreto de morte, vai passar. Isto que lastirivu, riantu, se vantiriki, asturi montulivia canteristo ibi. É com muito temor, é com muito temor e tremor que eu entrego essa palavra nessa noite. O que me nama que mando vori biasita fai calabaço manda. Naya sube na cana naya vasuri miniva. A casa tem dono. Rabaki menava mayasa sudiva. Riminiva yasteka. O Senhor está liberando uma unção sobre esse lugar. Virá sobre esse lugar um novo tempo. Tu ne mandas, tu que me nava aqui alaias tu deba. Rididaço no mundo vai a de que lebiaça. Querava supia. Existe um Deus que faz. Existe um Deus que opera. Existe um Deus que coordena. Tikivo. Lamas tu que minaia foreba. Alavassumante. Assim diz o Senhor, pastor Voltei. No manda cada vai. Há uma unção de cura descendo sobre a tua vida nessa noite. No mundo vou que tá basto, pá. E ele diz que cessa hoje. Aravassui. Toda afronta do inferno contra a sua saúde física e emocional. Porque assim diz o Senhor, quando tu eras ainda informe no ventre da tua mãe, a tua vida veio envolta de um propósito. Eu, Senhor, estou soprando vida sobre as tuas narinas, dai defai. Oracalabassui, porque o inferno para hoje, alamando Kiminai,
Orabaço manai. Remanava Súria, não irão 2 anos ainda, Arabaçúpia, e tu já verás de Calabai, Oremandefai, cheiro de água brotando, a Cadabai, porque é um cajado de autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida, Arabaçu mandai. Eu, Senhor, sopro vida sobre o campo, sopro vida sobre a tua casa, sopro vida sobre a tua parentela, sopro vida sobre os teus de Calabá, onde dava súpia. Satanás tem cirandado, remandou que levarava sui, anamandelava que alabai, porque debaixo manai, vou tirar máscaras, rimiandalava sai, vai cair gente de perto e gente de longe, rimandai, alabaço manai, haverá para ti uma grande decepção, mas será necessário, arabai, porque o meu cuidado é com a minha obra, assim diz o Senhor. Terabava, o mandar calar e afo. Rimini mandar calar, estumunava a Súria, é um basta de Deus nessa noite. Você precisa entender, deriminar e colavai, que Deus vive e reina. Assim diz o Senhor: conheço-te, deramaste, Pai, na tua integridade. Unamando que eu vá. Graça eu tenho te dado para que suporte. Sobre ti o meu sobrenatural nessa noite. Unamandarabacadada súpia, porque virá sobre ti renovo. É mistério que eu tenho contigo aqui. Airavai, recebe a lavaçui, porque o teu Deus vê, assim diz o Senhor. O Deus que faz, o Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que entende, o Deus que conhece, o Deus que conhece. Refrigério é o que Deus grita nessa noite em teu favor. Amando que mandava suribivasei. Não me esqueço dos teus feitos. Aramando que menivastorepa. Jamais te mando vai arabassúria, o zelo será esquecido. Que me mando bar. O que eu faço hoje, remédio não poderia te dar. Me mando que vá. Não há nada, ramanto covai, que poderia transformar o seu interior nessa noite. Mas do meu trono desce água viva, labasto, monde fai. E a minha palavra é: a minha graça te basta. Assim diz o Senhor. Ele está aqui. Ele te viu chorar. Ele te viu sofrer. Ele te viu obedecer. Assim diz o Senhor, irmã. Não se aflija. Eu vivo e reino. Toda dor aqui é breve e momentânea. Há uma casa preparada para onde todos retornarão. Todos que creram, todos que me amaram. É colo que o Pai lhe dá nessa noite. No movaste,
e diz: te prepara para um novo tempo, né? Que dava um tempo de desafio, mas de providência, labasto de cá. Tu experimentarás um zelo como nunca, labassúria. Não te assombre, né? Que lavassúria. Não te paralise, né? Que lá, porque o teu Deus vive e reina para todo sempre. Você pode se colocar de pé. Reva. Calavaço mundo dai. Aravaçu mique. Avassuriba. E candava. Melhor que andar no cavalo. Melhor que receber a capa. É poder voltar e ficar na presença dele. Nada se compara a isso. Não tem sucesso profissional, não tem reconhecimento, não tem honra. Não tem nenhum bem material que se compara à maravilha de poder retornar à porta real. E nessa noite, é uma noite de capa, é uma noite de cavalo, é uma noite de coroa, mas é uma noite de presença do Rei. É uma noite onde o Rei se faz presente. E se você acredita nisso, começa a falar com Ele agora. Se você acredita nisso, começa a ser renovado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Pode adorar. Erekalava. Iravassúbia. Ele ainda vai operar. Dê lugar para Ele. Dê lugar para o seu capítulo 6 nessa noite. Porque o Rei se lembrou da tua oração. Porque o Rei se lembrou da tua oração. Haverá um renovo na casa. Honra. Vitória. Presença real. Ele batiza. Ele cura. Ele transforma. Entre no quarto. Fale com Ele. Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Tem renovo na casa. No lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas
secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, e sabe curar. Tem lugar que só Ele sabe. Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Jesus, tua presença. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Em fervente oração, vem na presença. Mas só só então hás de ver quando tudo deixares. Pode aplaudir ao nome do Senhor bem forte nessa noite. Aleluia!